Sejam bem-vindos a mais um Mundo Selvagem. Hoje com o pessoal da Ecotan, o Eris Bordignon. Escreve-se Bordignon. E é Bordignon. Bordignon, é. É nome de gente forte, né? É italiano, né? Olha lá. Olha lá. E Maria Galorina de Nadai, que também faz parte, né, lá da Ecotan. Hoje vai conversar para entender o projeto, para contar algumas histórias aí. Né? Então, boa noite, Eris. Boa noite, muito obrigado. A gente agradece por estarmos aqui e a oportunidade de a gente poder estar passando o nosso projeto. Para a gente isso é muito importante, né? Boa noite, pessoal. É muito importante estar aqui para a gente poder compartilhar com mais gente, porque é um projeto que, infelizmente, poucas pessoas conhecem aqui na região. Sim, vamos lá. Antes de falar da história do projeto, o que é o projeto? O que é a Ecotan? A Ecotan é uma entidade sem fins lucrativos. Ela é uma ONG, não governamental. Mas friso de novo, sem fins lucrativos. Certo. E se consiste em... Como que é o trabalho? O trabalho consiste em fazer uma... O microfone, fala um pouquinho mais perto. Ressocialização das pessoas com deficiência. Né? Então, desde que possa ser tratados, né? Pode ser na idade também, não tem um limite de idade. Né? E os casos são casos diagnosticados pelos médicos que fecham os diagnósticos ou não, porque tem diagnóstico que tem patologias múltiplas, né? E que encaminham para que se possa fazer a ecoterapia como um recurso a mais para uma evolução do quadro. Seria mais ou menos uma fisioterapia com cavalos. Cães seria pequenininho. Mas é mais ou menos isso, né? É isso mesmo, e a gente trabalha desde a parte fisioterápica quanto a psicológica, né? Interação social, cognitivo, a memória, concentração, a gente consegue trabalhar tudo isso com os cavalos, sendo eles a nossa ferramenta-chave, na verdade, para os atendimentos. Por causa do contato, né? Não é só criança, então, não. Né? Então, o contato que a pessoa tem com os animais. A pessoa com deficiência que diagnosticada e possa ser atendido com ecoterapia. Porque tem casos que não pode. É contraindicado. Certo. Existe a degeneração, entendeu? Do caso. Tá. Então tem que ver. Não é todo caso que a ecoterapia ajuda. Então são questões mais específicas. Isso. Exatamente. Tá. Então vamos lá. E como que surgiu isso aí? Agora sim, contar um pouquinho da história dela pra gente. A Ecotan surgiu em 2005. Né? Ela foi registrada em 2005. Já tem quase 19 anos, né? Em abril de 2024 faz 19 anos. É um trabalho que foi criado com as pessoas que queriam fazer algo diferente. Né? Trazer para as pessoas que na época já eram esquecidas, né, que são os deficientes, que também continuam, né, não tendo o mínimo de assistência possível, né. Então se criou a ecoterapia aqui, trouxe a ecoterapia para cá, porque a ecoterapia é o quê? O Brasil está praticamente uns 40 anos atrasado em ecoterapia. De quando veio a ecoterapia para o Brasil, já existia na Europa, Estados Unidos, tanto que o trabalho em ecoterapia nunca foi classificado como ecoterapia. No século XVI, no tempo das cruzadas, já existia ecoterapia. Sabe como era? Depois das batalhas, os generais saíam para cavalgar, porque os médicos da época, eles indicavam a cavalgada como um relaxamento, sem o estresse da batalha. Isso já era ecoterapia. Só que foi descoberto bem, dado o nome de ecoterapia, muito tempo depois, quando começou a ser inseridos os deficientes nesse contexto, né? A ecoterapia, na verdade, ela é utilizada com vários grupos, né? Não necessariamente só com pessoas com deficiência. O nosso foco são as pessoas com deficiência, mas a gente vê nos outros países usando muito com crianças que estão em lares adotivos, com pessoas que estão saindo dos presídios, com grandes empresários, inclusive. Então, é uma terapia muito ampla, né? A gente aqui foca nas pessoas com deficiência, mas é um meio amplo. Aproveitando que vocês falaram, mas assim, a gente está muito longe ainda. Aqui você falou que veio muito depois. Mas sim, e aí, a gente chegou próximo dos outros países ou não, sim, hoje continua? Hoje a ecoterapia no Brasil é bastante difundida e bastante trabalhada. Tá? A técnica melhorou muito na ecoterapia.
Porque no início era muito, muito, vamos dizer assim, complexo ainda para se entender, para se trabalhar. Mas graças a Deus está se evoluindo cada dia mais, né? Com o comprometimento dos profissionais envolvidos, né? E no entendimento de cada patologia que possa ser e como possa ser ajudada. Lembrando que o cavalo é o animal que é o mais antigo amigo do homem. Antigo. Porque se você for trazer a história, até que um animal parecido com o cavalo começou a ser domesticado, ele já era junto com o homem. E ele vem acompanhando a evolução do homem em todas as suas passagens. E ele está aí novamente, trazendo uma possibilidade de melhoras. Mas por quê? Porque ele tem um contexto. Sim. Ele evoluiu junto, né? Sim, mas o cavalo é o único animal que tem o andar tridimensional igual ao do ser humano. Olha. Só que poucos sabem. Bem legal. Tá? Então é a mesma coisa. Se você você andando, você balança os braços, não balança? Você troca os passos, balança o braço. O cavalo, o passo dele, se você perceber, é parecido. Aí depois vem outros requisitos que também ajudem muito, como a torção, como a evolução, muita coisa que o animal já vem completo. Não vai falar que nós que fizemos, não, que não foi, não. Quem fez sabe que fez. E só ele que manda. E a gente demorou para descobrir ainda, né? Descobrir, exatamente. E com o tempo você vai estudando, você vai se aprofundando e vai descobrindo N coisas que o cavalo pode proporcionar para que a gente possa fazer uma evolução, né? Para as pessoas que precisam. Como a Carol citou, não só os deficientes. Aí você entra na seara da hipoterapia, da equitação, do esporte, do paradesporto. Então é uma gama de muita coisa, é um leque que se abre com possibilidades muito grandes de dar para o ser humano condição melhor de vida. Desde que o ser humano compreenda que é um conjunto entre ele e o animal. Confiança mútua dos dois. E essa divulgação, vamos dizer assim, né? Ela existe hoje aqui no Brasil? Assim, é uma atividade difundida no Brasil hoje ou ainda não? Sim, tem. Já é uma realidade nossa. É a realidade nossa. No Brasil inteiro tem escolas de ecoterapia, tem centros de ecoterapia, tem inúmeros trabalhos de ecoterapia. Tá? Muitas cidades fizeram, outras abdicaram disso, tinha e acabou. Então, é bastante assim, controvertida as coisas, mas a evolução já foi bem grande de quando chegou para os dias atuais. E a aceitação da questão médica? Olha... Hoje está melhor. Nossa, eu já fui chamado de louco. Já entendi. Hoje está bem melhor. Hoje os médicos estão realmente indicando a ecoterapia, né? Porque também teve... O médico tem muita questão científica, né? Então, enquanto não é cientificamente comprovado... literalmente em artigos, por mais que tenham, enquanto não é próximo a eles, eles não conseguem ver essa evolução. E agora, aqui no Brasil, pelo menos, eles estão conseguindo, como a gente está tendo mais, eles estão conseguindo ver muitas melhoras nos pacientes deles. Então, eles começaram a indicar mais. Eles já tinham, antes já indicavam, só que hoje eles estão indicando com mais facilidade, vamos dizer assim. Entendi. Tem uma maior aceitação. Isso, no início exatamente. foi muito difícil. No início fomos chamados de loucos. A indagação que eu nunca esqueço é assim, como você pensa que um animal faz mais do que nós que estudamos a vida inteira para atender alguém? Ele não precisa estudar, ele já vem. A convivência com o equino em si Sim. é algo... É só absurdo. quem teve, quem tem, para falar o quanto é gostoso, né? Mas foi como a Carol falou, a aceitação pelo par de médicos, houve uma evolução muito grande nos quadros deles e na forma deles tratarem os quadros. Então, com a ajuda dos animais, o que acontece? O equino, no caso, deu para eles uma nova visão de uma possibilidade maior dos quadros terem evolução.
Então, por isso da aceitação. Porque não é uma substituição, né? É uma ajuda. Exatamente, é É um uma ajuda, um complemento. complemento. É um complemento. Entendeu? Então a ergoterapia vem para ajudar o médico, né? Não para Exatamente. competir com ele, né? Sim. Exatamente. Tanto que nós não chamamos de paciente, chamamos de praticante. Nós Sim. adotamos praticante. Ah, Por quê? Eles praticam uma qualidade melhor de vida para eles. O paciente está entre quatro paredes e toma remédio ou picada de injeção. A gente não aplica injeção, a gente não dá remédio. A gente proporciona para eles uma convivência em conjunto com o animal que pode trazer para ele um bem-estar e uma evolução do quadro que ele se apresenta. Pode ser uma besteira, mas o que eu vou Não, não perguntar. tem Mas besteira. vamos lá. É como se fosse um esporte para eles? Não é algo... bem um esporte. Não, sim, mas é uma atividade que eles fazem Que é com os prazerosa. animais. Que é prazerosa. Exatamente, É isso. exatamente. Por quê? Ele está praticando aquilo ali. Isso, Exato. ele está praticando uma qualidade de vida melhor para eles, sem mesmo eles perceberem. Por quê? A gente brinca muitas vezes, e eu costumo, a Carol está agora, eu costumo dizer o seguinte, que eles se encontram. Existe um encontro entre os dois, um conjunto, que eles se conversam, mesmo não falando. Eles têm uma ligação. O animal entende eles e eles entendem o animal. Chega a ser engraçado de ver isso na realidade. Isso é a realidade. Tá? Não é invenção, não é ficção, não. Muitas pessoas, eu estou nisso, já tem na Eco, já fazem quase 19 anos, mas o que eu já mexo com animais há muito mais anos que isso. E as pessoas perguntam, como você me explica isso? Eu falei, só tem um que explica. Eu não sei. Essa é a parte que eu não sei e ninguém sabe. Não adianta tentar. É recíproco. Tem animal que não aceita para certos praticantes. E tem animal que acolhe no primeiro momento. Nós estávamos conversando na introdução, eu falei do animal quase 40 anos que morreu. Ela era uma égua quarto de milha, que se você chegasse com o praticante perto dela e ela aceitasse, era uma coisa. Se ela saísse de perto, pode esquecer. Você não montava nela. E se chorasse em cima dela, você não fazia ecoterapia com ela. Enquanto você não acalmasse a criança. Os animais, eles são treinados, né, de certa forma, para isso. Eles já têm o comportamento deles, mas eles passam também por um treinamento, porque, querendo ou não, são a gente que trabalha com pessoas com deficiência, eles podem gritar, chorar, falar alto, que às vezes irrita um pouco o cavalo. Sim. Né? Então, eles também passam por um treinamento. Na verdade, De modo geral, sim. Pode falar. então assim, e tem uma questão também do indivíduo, né? Do animal, né? Exatamente. Fazendo uma comparação, o pessoal da Gama veio aqui já conversar com a gente, o Azanha, e aí eles comentaram que não é todo cão daquela raça que Exatamente. faz aquele trabalho. Não. Às vezes ele acha, pô, esse aqui vai. Ele vê, não vai. é pra ele, ele não Exato. quer e tal. Então o cavalo também tem isso, tem que, né? Tem comportamento Tem comportamento diferenciado. do indivíduo, pô, esse cavalo serve para ecoterapia. E aí também serve para alunos diferentes, vamos dizer assim, ou não? Isso, para Também praticantes pra diferentes. praticantes diferentes. Isso. E eles se moldam ao comportamento do praticante, né? É bonito de ver como eles realmente formam uma dupla de trabalho, né? Não é uma coisa e outra, são em conjunto. E aí vocês, lógico que o animal tem esse papel, mas vocês também acabam tendo esse papel de fazer essa ligação. Esse praticante, né, é mais agitado, então tem que ir para esse animal, esse praticante, você tem que fazer isso antes. Partindo do princípio da seguinte forma. Você recebe do médico um encaminhamento. E depois do encaminhamento tem que vir um histórico. Tem que vir junto, praticamente. Porque a gente vai saber qual a patologia, qual é as dificuldades e aonde a gente precisa estar trabalhando. O que acontece? A junta das pessoas que estão lá, voluntários, que têm a formação, que são os estagiários, que são os estudantes, todos o que acontece? Faz-se a junta, estuda-se o caso, de que forma o cavalo e qual cavalo pode proporcionar para esse indivíduo uma condição de evolução. Certo? Porque nós temos o andar, a torção do cavalo e a índole do cavalo, do animal. Não vamos falar cavalo, porque cavalo generaliza só o macho. Tá. É a égua, o cavalo, você não é o equino. Né? Então, você tem que estudar tudo isso neles. Muitas vezes demora tempo, demora ano, para você fazer com que o cavalo esteja praticamente
pronto para a ecoterapia. Por quê? Não existe uma raça definitiva, assim, específica para a ecoterapia. Existe um animal que se enquadra num contexto onde você vai poder proporcionar para um indivíduo uma condição de evolução. Muito mais comportamental do indivíduo, não de raça. Sim. Mas aí é um conjunto, é os dois. A torção... Você é um veterinário. Vou fazer uma pergunta para você. Ai, meu Deus do céu. Quantos reajustes tônicos um animal proporciona para você em 1 minuto? Reajuste tônico. Levando em consideração que o seu corpo mexe para frente e para trás, aos dois lados e para cima e para baixo, continuamente. Quanto você acha que o reajuste tônico é? Em 1 minuto. Não De faço ideia. 150 a 180 reajuste tônico por minuto. Levando em É muito consideração estímulo, 30 né? minutos, quanto você acha que chega? A 4.000? 4.500? Por isso que você fica dolorido quando anda a cavalo. Sim, parece que tomou uma surra, né? Parece que tomou uma Porque o corpo surra. mexe de todas as formas. Esses Nossa, é reajustes muito estímulo, né? Muita é coisa. muito estímulo. E esses reajustes fazem com que dê a eles os estímulos que eles não tinham e causa a evolução no quadro deles. Porque pensa um quadro. Às vezes eu entro na parte técnica. Eu sou meio... Só que, né? Começou O que ontem, você né? mandar, ele fala e ele faz. Ele faz então tudo. você vai assim. Pensa num quadro. Você está com um PC, paralisia cerebral, com limitações de membros. Seu cérebro está te protegendo, não está? Tá. De repente, você começa a ter estímulos no seu corpo como você estivesse andando. Foi aquilo que eu falei, o cavalo tem um andar parecido com o ser humano. Então, de repente, seu cérebro começa a entender que você está praticamente tendo o mesmo movimento de um andamento, uma marcha. O que vai acontecer com ele? Ele falou, peraí, eu não estou mandando? O que você está fazendo? Porque o estímulo tá ali, né? O estímulo está ali, está dando estímulo, o animal está dando estímulo. Está proporcionando para você, para o cérebro lembrar do que ele fazia antes, ou o que ele tinha que fazer e não conseguiu nem ser criado esse estímulo dele. Começa a ter o atalho. A gente chama de atalho. E aí a evolução. Porque você vê nitidamente, não é, volto a falar, não é um consultório que melhora com injeção nem com medicamento. Não vai ser pílula mágica. Demora muito, às vezes. Dependendo Às da vezes situação. Não, depende da evolução de cada quadro. Uhum. Entendeu? Tem gente que não anda, começa a andar devagar. Mexe os membros. Que anda com ajuda e tudo mais, passa a andar sozinho. Ou, né, com cautela, né, com menos ajuda, cada vez menos ajuda, mas volta a andar. Mas Volta a ter controle do corpo, né? Porque essa ligação, talvez isso está muito ligado à ligação do cavaleiro com o cavalo, né? É uma coisa que, assim, como o senhor comentou no começo, ele é um só. Ele tem que se tornar um conjunto de tal forma, né? Sim. Exatamente. Então você meio que força o corpo a fazer aquilo. Exatamente. Sim. E além de que, você tem que também, a parte técnica tem que sempre estar atento com condição da pessoa. Sim. A integridade física da pessoa, mental e tudo. Por quê? A gente chega a chamar de chegar inteiro. O que é chegar inteiro? É a pessoa com deficiência que não teve nenhuma controvérsia durante a semana. Por exemplo, não trocou medicamento, passou a semana boa, tal, ele tem uma integridade. Se a pessoa teve um medicamento trocado, se ela não passou bem a semana, ela tem um outro comportamento. Aí você tem que prestar atenção na quantidade de tempo, no tempo que você vai fazer o atendimento em ecoterapia, para que não causa fadiga nem dor. E redobrar a atenção. Quando eles relaxam. Por quê? Primeira consequência, se ele sentir dor e fadiga, ele vai culpar quem? Cavalo. Depois ele vai ter uma aversão ao cavalo. E ele não vai mais querer fazer o atendimento. Ou ir. Entendi. Então, assim, Então, tem que estimular o máximo possível, porém não pode limite. incomodar. Tem que limite. respeitar o limite. Aí você depende. Tem pessoas que são atendidas em 10 minutos. Tem que tirar. E com... As pessoas reclamam.
E com Tem pessoas que ficam com 30 minutos. O estipulado por nós foi 30 minutos cada sessão. Por quê? Não transgride e nem agride a nenhum dos praticantes, desde que esteja inteiro do começo. E deve ser bem complicado não é diagnóstico, essa percepção, Sim. Né, de você olhar, essa criança, né? É uma respiração, é um olhar diferente, é um ficar quieto, dependendo da criança, né, da pessoa, que você já vira e fala, opa, peraí. Porque você, às vezes, como falou, você vai meio que contra a pessoa, né? Às vezes talvez ela queira, mas você acha, não, acho que ela não tá legal para fazer mais hoje. Mas e aí? Exato. Aí você precisa convencer. Aí é convencimento. Tem coisa que a gente vai fazer, que até a gente mesmo faz, com que a gente esteja com vontade. Aí é a questão de entender, não estou com vontade ou tô tendo dores, está me causando algum outro sentimento negativo que realmente esteja me fazendo mal. Aí são duas coisas diferentes. Então, mas estamos falando, em alguns casos, de pessoas com problemas neurológicos. Sim, que não então, falam, por exemplo. E não é tão simples para elas Exato, perceber isso. Né? Por isso que é complicado essa questão. É muito sutil isso. Vocês têm que ter esse critério, esse feeling para falar assim, né, hoje... Que legal isso aí. E antes de começar, né, o praticante vir para começar os atendimentos em si, eles passam, né, tanto eles quanto a família em si, passam por um rapport, por uma avaliação, para que a gente também consiga passar para a equipe. A equipe não vai despreparada. A gente tem, né, os nossos prontuários, as nossas fichas com o nome, todos os pontos certinho, até tudo que precisa ser trabalhado com cada praticante, para que a gente tenha toda essa atenção redobrada. Porque não adianta... é fulaninho, deixa fazer qualquer coisa. Não, qualquer coisa não vai funcionar. Tem ali organizado. A gente vai avaliando, né, anualmente. Se necessário, a gente reavalia antes também. Né, se tem alguma mudança comportamental, opa, o que está acontecendo que não está dando certo desse jeito? Vamos mudar. Então, a gente precisa estar sempre atento e a gente precisa estar preparado. Precisa estar estudando, precisa estar olhando, precisa estar aprendendo, para que quando você veja um pelo no ovo, você já fala, opa, peraí, deixa eu parar aqui o cavalo, vamos fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer para resolver? Seguindo esse gancho, porque assim, eu sou um fã de cavalo, mas é um animal de 400, 500 quilos, às vezes mais do que isso aí. E como que é esse contato com esse praticante? Às vezes criança, às vezes adulto, com aquele monstro gigante, e aí? Aí que tá o caso, né? Aí você pensa assim, por isso que existe a aproximação e o relacionamento. No começo dos atendimentos, quando eles chegam para se apresentar, com aquilo que eu citei, aquela égua que morreu, eles são apresentados e eles são feito o quê? Aproximação. Muitos choram, porque pensa bem, se eles têm em casa, vamos dizer uma criança de 4 anos, ou até menos, ele tem um gato ou um cachorro em casa de pequeno porte. Quem que está acima desse animal? Ele. Quando você encosta ele perto de um animal de grande massa, que é o equino, quem que está a mais do que ele? O equino. Então a tendência é ter medo. Medo e susto. Só que aí depende também da percepção de cada profissional, de cada voluntário, de todos nós que estamos envolvidos. É o quê? É fazer com que essa aproximação se torne uma amizade. Se torne aquilo que eu falei no começo, a confiança mútua de um ao outro. Isso aí pode demorar um dia, uma semana, um mês, e aí vai. Sim. Depende muito desse indivíduo, desse paciente, desse praticante. Isso. E às vezes o medo ele vai migrando, né? Então, primeiro eu tô com medo do animal em si, porque um animal gigante, pesado, né? Enfim, é uma novidade pro praticante. Que novidade, né? Uma baita de uma novidade. Não é um cachorrinho. Exato, né? É muito diferente, não é comum, não é um bicho que você vê todo dia. Não é comum, verdade. Né? Então, acaba assustando. E aí depois vem o colocar em cima do cavalo e começar a andar. Então, tem criança que fala que o tranco do começar a andar assusta. Sim. Né? E dá um medo. Né? O cavalo relincha ou, enfim, solta, espirra.
né, tosse. Sim, chacoalha a cabeça. sei lá, Exatamente, são estímulos diferentes que também assustam, porque você já está em estado de alerta. Então você vai estar mais assustado do que o tradicional. Sim. Né? Então você tem que ir desconstruindo esse medo, trazendo essa confiança do praticante para o cavalo, que quando o cavalo fizer qualquer movimento brusco, vai estar normal. Vai conseguir identificar, de certa forma, melhor quando é algo de fato estranho ou não, é normal, isso é do cavalo mesmo. Então, inicialmente, vocês têm que tratar não, né? Acostumar eles a esse choque de realidade, quando você vê um cavalo, né? Troca de não é realidade, comum. né? Troca de realidade. Porque você tira ele de um chão firme, fixo, e põe em cima de um animal, ou chega perto do animal. Primeiro, tem pelo, curto. Mexe com pelo. Tem cheiro. Que também sente cheiro. Depois você vai fazer com que ele entenda que ele tem que montar esse animal. Ser montado no animal. Aí depois você tem que fazer ele compreender que aquela coisa que anda, que mexe, como você falou, balança a cabeça, tem crina, tem rabo, tem cabeça, tem orelha, tem tudo, vai fazer bem para ele. Sim, e também, vocês não tem como vocês apresentar isso tudo de uma vez. Não. A hora que eles aprendem, tirou o medo do animal, aí ele montou, daqui a pouco o cavalo chacoalha a cabeça. É outra coisa, é uma outra realidade para ele em seguida. Aí balança rabo, muda a orelha. É muito estímulo, não só físico, né? Exatamente. Cada momento uma situação. Tá? Você tem que trabalhar com tudo isso até que você consiga fazer com que eles confiem nesse bichinho de estimação que depois vira para eles, né? Que depois eles sabem nome, eles sabem tudo, eles aprendem os nomes, eles aprendem a fazer carinho, eles aprendem a fazer tudo. O cavalo. Teve praticante que até já deu banho em cavalo. A ecoterapia, na verdade, ela vai muito além do andar só no cavalo. É todo cuidado com o cavalo, desde escovar, colocar a sela, colocar a manta, enfim, dar água, né, dar cenoura, dar qualquer outra fruta, ração, vai desde isso até o andar. Então não é só o andar no cavalo que traz os benefícios. Cavalo e sair andando, não. Tem muita coisa. E o andar não é só o andar também, né? Exato. O andar é todo esse estímulo físico, mental. Exatamente. Existe um erro muito grande. As pessoas que gostam. Minha filha. Existe um erro muito grande que é assim, as pessoas às vezes acham que elas estão ajudando, e na verdade não estão. Pessoas que adquirem animal porque tem uma pessoa com dificuldades em casa e coloca a pessoa em cima do cavalo para andar. Pode dar certo. Só fala um pouquinho mais perto do microfone. Assim. Então, as pessoas adquirem animais pensando que vai ajudar algum ente que tem em casa que tem uma dificuldade. E põe essas pessoas para andar a cavalo. O que vai acontecer? São duas hipóteses aí. Ou vai ajudar ou vai acabar piorando muito mais o quadro. Porque, veja bem, você tem que associar qual é a patologia, qual é a dificuldade com que você pode ter do animal. O andamento, torção e principalmente os reajustes tônicos. Então, isso aí é um pouco complexo. Não é só, como a Carol falou, no final dos atendimentos, quando a gente conseguia a doação de cenouras, a gente dava cenouras para eles. Como tem pessoas que dão açúcares, né, torrões de açúcar. Então fala, mas você vai condicionar um cavalo. É errado. Não é o condicionar. Para eles é uma recompensa? Claro que é. Para eles é super divertido ter uma coisa doce como açúcar, como a cenoura e tal. Só que tem um detalhe. Existem estudos em cima disso. A cenoura. Por que a cenoura depois do atendimento? Um dos fatores que ajudam com que você traga a pessoa mais perto do animal ainda e entenda o que ela passou. Porque o barulho do mastigar do animal é semelhante ao barulho que tem alimentação quando ele está na barriga da mãe pelo cordão umbilical. É quase o mesmo barulho. E traz o relaxamento e a confiança. Se acalmam, eles têm mais confiança ainda, porque eles podem se reportar ainda ao tempo que eles estavam no ventre da mãe. O tempo que estavam seguros, né? Vamos dizer assim, exatamente. Né? Então, por isso também que o animal pode trazer para eles uma segurança a mais do que ele precisa. Entendeu? Então,
Tempo de estudo. E estímulos, né? Por mais que eu goste de cavalo, eu não tinha noção de quanto é isso, né? Eu achava que era só mesmo essa questão, essa ligação, que também é bem legal, né? De quem está montando com ele, que é uma sensação, uma ligação muito grande. Mas é muito, muito mais do que isso, né? Muito mais. Tanto físico, mental e conforto, né? Porque esse momento, principalmente para as crianças, que tem essas questões, deve ser muito assustador o mundo real, Sim, né? sai da Aquela zona de loucura, conforto. né? E aí ele sentir, ele lembrar, o subconsciente lembrar, ó, é seguro, né? Deve ser uma coisa para eles muito, muito prazerosa. Como eu falei no começo, aquela história do cérebro encontrar o atalho. Sim. Então, volta, se reporta de novo. Tudo isso, quem comanda o seu corpo? O seu cérebro. Se você der para ele estímulos que ele possa ministrar para o ser humano, para o corpo humano, a condição que ele não tinha, mas pode ter em condição segura, ele vai fazer. E isso vai fazer com que ele tenha o quê? Uma evolução do quadro. Só que é assim, parou? Cuidado. Parou também. Divergiu? Cuidado. É. Porque você pode regredir tudo. Nossa. Porque, ó, além de tudo isso do animal, nós temos as pessoas formadas, os profissionais, que sabem o que estão fazendo, que têm o comportamento, que têm o compromisso de fazer os complementos além do animal. Que eles sabem as posições, sabem o que fazer, como conduzir uma conversa, talvez até cantar uma música para relaxar. O simples fato de pôr a mão numa perna de uma criança que está montada para dar para ela a qualidade da segurança que tem alguém junto com ela. Então, esse é outro ponto importante, né? A confiança na gente. Que é, por isso que eu falo, o conjunto. É o conjunto como um todo na ecoterapia. O cavalo, o condutor do cavalo, o praticante, a equipe técnica, os laterais, o profissional que é o encarregado, tudo. Que ele pode fazer as correções, que ele pode dar orientação, que todo mundo se conversa para um bem comum. Qual é o bem comum? A evolução do quadro do praticante. Nesse caso, o praticante, né? Que nós estamos falando dos deficientes. Em outros casos, é um outro quadro. Termo, Né? Cada quadro, cada estímulo que é necessário é uma condição. Né? Como temos, os autistas, tem autista que já toca cavalo sozinho hoje com nós. Faz prova de tambor. Prova de tambor. Faz. Que legal. E faz em tempo bom, viu? E dá trabalho pros outros. Dá trabalho para os outros, né? Isso é legal. Que legal. Os pais, às vezes, ficam meio assustados. Mas tem essa confiança total, tanto no animal quanto na nossa equipe. Que também é outro fator importante. Precisa estar confiante das pessoas que estão ali do seu lado, que estão puxando o seu cavalo. Ou não, né? Porque tem os que já tocam sozinho o cavalo. Mas mesmo assim, sempre tem o guia. Então precisa ter essa confiança. E a gente passando essa confiança para eles, eles vão perceber que eles conseguem fazer. Por que não? Não é minha deficiência que vai moldar. Se eu consigo fazer, eu estou conseguindo, por que não? Por que não? E vocês começam, assim, eles abrem N possibilidades, né? Porque eles estão em cima do animal de 500 quilos. Exato. Que muitos outros não estão, né? Exato. Que é um animal que muitas pessoas têm medo. Né? É uma conquista para eles gigantesca. Eu não faço prova de tambor. Não é para qualquer um, não. Não vai dar certo. Eu acho muito bonito, mas não vai acontecer. Exato. Mas pensa assim, ó, só o fato, a gente tenta entender uma situação, o empoderamento que eles têm, vendo eles em cima de um cavalo, podendo ver você de cima e a superioridade dele. Quebra muito tabu, né? Tem isso, né? É o empoderamento deles. Coisa que ele não tinha antes. Ele enxergava todo mundo no mesmo plano, ou abaixo do plano. Ele está enxergando tudo e todos acima do plano normal dele, do plano frequente deles. O que vai acontecer? O empoderamento da pessoa. Autoestima, né? Ele se sente capaz. Confiança. Se sente capaz, não, né? Ele mostra que ele é capaz, né? Ele não se prova isso. Você dá para ele a condição dele ser praticamente igual. Praticamente, não totalmente. Dentro das limitações dele.
Exato. Mas aí ele se iguala, porque ninguém é igual. Exato. Né? Então, assim, ele se iguala nessas Quando questões. você fala assim, você dá igualdade de tudo, aí Também não. tem contexto. É. Tá. Tem uma deficiência. Correto? Então, praticamente. Mas mostra que não é a deficiência que vai... Então, eu tô falando... né? Ele não é a deficiência, Isso, ele é uma pessoa. Isso, ele é uma pessoa que... Nós não tratamos ninguém como deficiente, já falei. Exato. Né, ele é uma pessoa que naquilo ali não consegue fazer tão bem quanto o outro. Sim, Como e tá eu tudo não bem. consigo fazer novo tambor. Exato. Né? Então, assim, ele tá nas suas... Né, uma diferença igual de todos, vamos dizer assim, né? Um negócio... Uma limitação que todo mundo vai ter uma hora ou outra. Sim. Não, mas isso aí é normal, né? Agora, Sim. você tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque, como a gente já falou, lá dentro não tem deficiente. Eu não trato ninguém como deficiente. Eu trato como pessoas que possam ter condições melhores. Condições? Melhores Sim. do que eles estão vivendo. Sim. Através de alguma coisa que a gente está proporcionando para eles e fazendo com que eles tenham isso. Né? Então, a nossa equipe ela é bem focada nesse fundamento. Nós não estamos lá para fazer milagre, que ninguém faz milagre. Ninguém cura lá dentro também, não. Porque o único que curou foi Deus e o filho dele ainda mataram. Ainda mataram ele. Então, nós não curamos ninguém. Só tentamos dar uma condição melhor de vida. Mas dando para eles o espaço que eles precisam, respeitando os direitos deles. E a sua individualidade. Sim. Não são todos que vão fazer tudo que tem, né? A gente não vai tratar igual uns fazem os mais, diagnósticos. outros fazem menos, um que é lá porque quer competir, o outro que é lá porque só Isso. quer passear, e, né? Exato. E até com relação aos diagnósticos, não é porque é o mesmo diagnóstico que o tratamento e as atividades vão ser as mesmas. Muito pelo contrário. Eu digo indivíduo mesmo, né? Exato. O indivíduo. Tem um que vai gostar mais de uma coisa e vai outro gostar vai mais do gostar menos. outro. Cada ser humano Exatamente. responde de uma forma, né? É. Cada ser humano responde de uma forma. Você pode ter dois, como a Carol falou, você pode ter, vamos citar, duas pessoas com a mesma patologia, mas os estímulos que é dado para os dois são iguais. A resposta é diferente, pode ser diferente. Sim, porque é A indivíduo. evolução para um é mais e outra para outra é menor. Não Ou digo mais que ela não lenta, pode né? ser. Entendeu? Pode ser mais lenta. Mas o que é? É a pessoa, é o metabolismo, é a consciência. É o ambiente em que ela é o está ambiente, inserida durante a semana. É o que ela passou durante a semana. E o principal de tudo para você fazer isso chama-se família. O maior problema não é o praticante, é a família. Eu imagino a importância, mas não imaginava que fosse um problema, assim... Não, é um problema, a família é problema. É, É, eu falo com categoria, com assim, sem medo de errar. Porque assim, a família, ela é autoprotetora, ela é super protetora, porque eles têm uma deficiência. Então, muitas vezes, eles têm medo que elas tenham uma certa liberdade, que elas possam fazer alguma coisa e causar uma consequência maior. tentando proteger, acaba... A superproteção acaba atrapalhando a evolução. Exato. Né, acha que não é capaz. É o que você falou, né? Imagina uma mãe vendo um filho que até um tempo atrás era, vamos usar o termo, era deficiente, meu nenenzinho, fazendo tambor. Exato. Né? Uma coisa que se você perguntar para alguém, nunca que alguém aceitaria isso. Não pode. Exato. Quando eu falo que é um problema, não é um problema assim grave, não. Não, mas eu entendi essa. História. É os dois lados da história. Porque é por causa dessa superproteção. Excesso, né? Acha que está dando mais carinho, acha que não, eu vou proteger ele do mundo. E vocês estão, de certa forma, fazendo ao contrário. Não, vem aqui. Abrindo o mundo é legal. Vamos, a gente vai ter suas limitações, né? mas o mundo é legal. Vamos fazer parte desse negócio aqui. E realmente é totalmente o caminho oposto do que a mãe queria, né? A mãe quer aconchegar. Filha, mãe, pai, vó. É. Tudo. Tudo trata como um bebê. Quer aconchegar. E eles também é importante que tenha a mesma confiança que o praticante ali em cima. Talvez não vai estar no mesmo nível ali de confiança. O praticante provavelmente vai estar muito mais seguro do que a mãe que está ali e fala, meu Deus, não cai. Mas os pais, né, a família, precisam ter essa confiança também. Para que o praticante sinta e fala, pô, dá para fazer, consigo. Né? Tem outras pessoas acreditando em mim também. Então isso é bastante importante. E acho que essa também é isso, né? Esse voto de confiança, né?
Porque a autoestima é uma questão a ser lidada também, né? Exato. Então, assim, o fato de estar ali, o fato da família estar acompanhando, estar apoiando, e ele está conseguindo, às vezes, como eu vou dizer, por uma pequena coisa que ele faz, foi uma coisa a mais que ele fez. Exato. Então, é uma conquista, né? E é mostrar isso para a família, porque querendo ou não, durante a semana acontece muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa ruim. E quem está passando isso é a família. A gente está ali uma vez na semana, 30 minutos. E a gente tem essa consciência. Porque não tem como eu virar, né? A gente até tem casos de praticantes que a família chega e fala assim, hoje está agitado, viu? Está agitado, essa semana não foi muito fácil. Beleza, vamos ver como que, né, vai ser. Sobe em cima do cavalo, relaxa de um jeito que o cavalo começa a andar tão devagar quanto a pessoa fica. E aí termina o atendimento e fala, viu, mas você faz o quê? Porque eu trago aqui e tem esse resultado. Às vezes eu levo para milhares de outras terapias, enfim, outras atividades e não sai de lá tão tranquilo assim, ou não é tão... Não tem, né, todo essa agilidade, né, em trazer esse sentimento positivo para o praticante em si. Não é tão visível. Não é tão visível, exato. E é 30 minutos. Às vezes uma semana de turbulência, né, de estresse, a criança mais agitada por N motivos. Sim. E ali sai dali totalmente renovada. E quem renovada. viveu essa semana difícil foi os pais. Então, para eles também é difícil que a gente nem só dê essa autonomia, mas que a gente traga esse trabalho, porque se fica com dor depois, fica com dor e reclama em casa, não reclama pra gente. Não liga pra gente e fala, viu, tô com dor. Tô com dor, tá doendo e fica, né, a cada 5 minutos falando tô com dor ou chorando, qualquer coisa. A gente não vê essa parte. É a família que vê. Então, a gente precisa, inclusive, ter essa comunicação ali com eles para entender também o pós, como que está sendo. Se continua do mesmo jeito, se tem algum, né, alguns outros fatores. Até para controlar também, anda mais, anda menos, né? Exatamente. Para entender o limite quais de atividades, cada um. Exato. Porque doer vai, porque Sim, o estímulo sim. vai ser gerado. Exato. Né? A intenção é estimular, então estimulou, doer vai. Exato. E aí eles têm que dar esse feedback para vocês fazer o pós-trabalho, adaptar. Uhum. E por isso a importância da família estar junto, então, nessa... E ter a comunicação. Mais do que estar junto é ter toda a comunicação de passar todas as informações possíveis e impossíveis pra gente também poder ajudar. Sim, porque se vocês não... Sem dados, vocês não conseguem mudar, adaptar ou realizar o que tem que fazer. A gente vai, de uma certa forma, o que elas fazem, a equipe técnica faz, é dar continuidade naquilo que eles estão vendo. Não tem como adivinhar o que aconteceu antes daquilo. Durante a semana, eles estão longe da gente. No dia que eles estão perto da gente, eles conseguem ter o atendimento, mas precisam entender. Para você fazer um contexto e fazer culminar com uma continuidade de uma evolução, né? Então, a atividade, ela muda. Pode mudar. Pode mudar. Tem que mudar. Por exemplo, a criança teve uma semana muito agitada, aí realizou a atividade, teve uma semana muito tranquila. Isso para vocês é significativo. Vocês vão usar esses dados para saber se mantém ou muda. E às vezes é durante o atendimento mesmo, que nem, tá agitada essa semana. Tem muitos praticantes que a gente trabalha a parte social. Então pode ser que a gente comece a conversar, literalmente, conversar, e a praticante corte ou ignore, apenas ignora o que a gente estava falando e não tapa papo. Igual a gente tem dia que não tapa papo. E tá tudo bem. E aí a gente entender esse limite também para respeitar. Então, não tá para papo agora? Quer dizer que também eu vou ficar o atendimento inteiro quieto, fazendo as outras coisas? Não. Tem seus limites. A gente tem que também, às vezes, ir trazendo aos poucos, de formas pausadas, talvez, né? Trazer programadas. sem forçar. Exatamente. Né? Até porque tem, às vezes, assunto que não quer falar. Né? Tem muitos, por exemplo, que não gostam de férias. As pessoas com o transtorno autista, eles têm uma rotina muito, muito... assim, tem que seguir a risca. Nossa, e férias deve férias ser é o caos fim. pra eles. Não tem rotina nenhuma. Exatamente. Não para todos, mas Não, sim, mas no modo geral... Exato. E aí, de certa forma, quando às vezes a gente está chegando perto das férias, né, que no final do ano a gente tende a parar um tempo, os pais falam assim, já vai falando para ele.
Já vai preparando. Para ele também já ir se organizando. Para já não chegar só dia X e parar, acabou. A gente só se vê ano que vem agora. Porque quem vai sofrer vai ser a família. Então, até nisso, né, vocês se preocupam também. Sim. Para não criar esse. Não é trauma, mas para não. Esse momento ruim à toa, né? Sim. Então vocês vão explicando para eles, ó, vai ficar um tempinho sem vir, só que já volta. É que, na verdade, você não está dentro do ser humano para entender o raciocínio dele. Exato. E você pode passar para ele uma situação em que você está tirando dele. Mas ele vai criar uma questão de perca. Exato. É uma sensação de perca. Você está tirando dele. Aí ele não vai te perguntar, mas ele pode entender da seguinte forma: por que estão tirando mais isso de mim? E reagir. E reagir de outra forma. E às vezes podem perder tempos e tempos de trabalho. Pode. Já aconteceu. Aconteceu da gente perder 3, 4 anos de trabalho numa pessoa por um acontecimento que nunca foi sabido por quê. Nós tínhamos um praticante que ele tinha a deficiência auditiva e tinha a motora. E, consequentemente, da fala, claro, né? Tem auditiva, é difícil não ter da fala. Ele é assim super bem. Foram 3 anos super bem, quase 4 anos. Nas férias, quando voltou das férias, ele não montou mais. Não montou mais. Ele montava, ele gargalhava, ele brincava, ele fazia tudo. Dava banho em cavalo, fazia tudo o que você quisesse. Aí ele passou só a dar banho nos cavalos e puxar. Ele não montou mais. Teve um trauma, a gente suspeita, né, que teve um trauma em alguma propriedade da família. Né, com outro animal, aquilo que eu falei sobre o animal. Pode não conseguiu separar isso, né? Não. É difícil, né? Aquilo causa um trauma. Porque uma das possibilidades é que o pai dele tenha quebrado o braço andando a cavalo. Então, pode ser que seja isso. Pode ser. Mas pode ser que tenha acontecido com ele. Nós pode ser muita coisa. Não sabemos. Perdemos 4 anos de serviço. Mas não é um serviço que nós perdemos serviço. Nós perdemos a evolução dele. Por uma coisa que... Um simples acontecimento, para a gente simples. Para eles, foi um acontecimento que gravou e deu trauma. Isso é uma outra coisa também, né? Assim, porque pra gente é simples. Exato. Mas, né? Pra gente não. Assim, todo mundo tem a sua visão, né? Sim. Às vezes o meu problema pra mim é grande, pra você olha e fala assim, eu costumo dizer imagina... Eu costumo dizer que assim, eles têm um mundo deles que é o perfeito. Nós que somos os errados. Sim. Porque eles vivem de acordo com a convicção deles de tudo quanto é real. Sim. Simples e honesto. Nós, seres humanos, que achamos que temos muito e não temos nada, você às vezes pode não admitir certas coisas que é o óbvio e nem fazer coisas que possam usar para melhorar. Eles não, eles são sempre espontâneos naquilo que eles fazem. Então eles têm um mundo perfeito, não é nós. E eles então, demonstram de forma muito mais grandiosa, né? Entendeu? Eles como? Eles demonstram de forma muito mais expansiva. Não é que nem a gente fica chateado, mas a gente fica quieto. Não, eles ficam chateados, eles vão chorar. Eles vão gritar, eles vão bater, eles vão falar. É como se não tivesse o filtro que a gente tem, né? Não que eles não tenham, mas eles não têm o medo que a gente tem de falar algumas coisas. Eles reagem. Entendi. Ele não está fazendo errado. Ele não está fazendo errado. Ele tá seguindo a convicção dele. Ele está se expressando. Exato. Como tem praticantes que ele chega agressivo e se torna mais brando. É. Tem praticante que pega pro cabelo. Os nossos técnicos. Tem que de boné ou ter cabelo bem curtinho. Que usa, pode esconder o cabelo debaixo do boné. Boné também é outra coisa que vira e mexe, pega. E quantos outros gritam. Belisca. Mas é sinal, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele não está beliscando à toa. Ele está se comunicando. Ele está se comunicando. Mas tem que entender o porquê. E aí é indivíduo também. Você não consegue... Não é geral. Você não consegue tentar... Não, é cada indivíduo. E no começo, como que vocês conseguem lidar? Porque depois, beleza, depois de um ano vocês acabam dependendo, a gente conhecendo. pergunta para a família, né? Às vezes tem sinais, sei lá, bate 2 vezes na palma da mão, né?
Pô, mas por que tá sempre batendo na palma da mão? Né? A gente vai tentando, a gente vai buscando mesmo, a gente vai tentando descobrir, não descobre. Viu, mãe, pai, por que de vez em quando bate na mão? Ou alguma coisa? É normal? Faz isso em casa também? Ah, não, ele faz quando ele quer cantar parabéns. Ah, tá. A gente não ia saber. A família sabe, porque né, todo tá o ali. desenvolvimento está ali, acompanhando. Sim. Aí a gente passa a ir pegando esses pequenos comportamentos. E a gente vai analisando com, às vezes, o que é falado, o que é visto, porque tem uns animais, que ali tem galinha, tem inseto, tem outras coisas. A realidade né? é totalmente diferente Exato. da casa, né? Os estímulos são diferentes. Exato. Então a gente vai percebendo. É algo que está fazendo realmente. Porque às vezes pode estar beliscando por tentar machucar? Até pode. Mas é porque ele não está gostando de alguma coisa. Alguma coisa está gerando isso nele. E ele está querendo dizer. Ele está reagindo a algo. Exato. Você descobriu algo. Exato. E aí a gente tem que ir aprendendo a ler e a gente tem que ir falando, né? A gente vai tendo a comunicação. Às vezes belisca, a gente vai tentando descobrir o porquê, mas a gente vai mostrando, fala assim, mas não é legal beliscar, né? Vai falando, vai educando, vamos dizer assim, a como reagir às coisas adversas da vida, de certa forma, e do jeito deles. Você não é criar um filtro, porém, assim, responde de outra forma. É ajudar ele a ter outra forma de resposta que não gere também dor no outro. Tá. É mais um estímulo gigantesco para eles, né? Sim. Porque eles acabam aprendendo a se comunicar de uma forma diferente. Né? E aonde cria mais fácil socialização, onde tem todo ganhos com isso, né? Exato. Não só para ele, mas sim para a convivência dele, né? Exato. A questão também é que por isso a importância da família tá tão perto, né? O efeito família é muito complexo, sabe? Porque assim, nós já tivemos Down. Adoro Down. Adoro todos eles. Mas Down tem um carinho grande por Down. Porque nós tivemos uma praticante, a primeira praticante que nós tivemos na Ecotan era uma Down. Ela é Down até hoje. E ela chegou, a ecoterapia dela não era bem uma ecoterapia, era a cavalgada. Só ia comigo. Eu tinha que montar num cavalo, pôr ela em outro cavalo e conduzir ela também. Essa era a terapia dela. Hoje ela toca piano. Fez escola de circo. É um exemplo. E tem uma irmã que é psicóloga. A irmã dela foi voluntária nossa e perguntou: aonde vocês descobriram a capacidade da minha irmã? Eu falei: não descobrimos, ela sempre teve. Solta ela. Tira a redoma de vidro de volta dela. Ela deu show. Ela corrigia pessoas que faziam procedimentos errados com os cavalos na ecoterapia. É aquilo que vocês falaram, né? Assim, vocês abrem as portas para o mundo, né? O mundo pode ser legal. Sim. Vamos viver. Exato. E aí cada um do seu jeito e pronto. No seu quadrado, só que o quadrado deles é pintado de cores vivas. É mais feliz. É mais feliz. Entendeu? Então, eu sempre dou esses exemplos pelo seguinte: não é você querer que eles sejam igual você. É respeitar o que eles têm, aprendendo com eles como fazer com que eles evoluam. É diferente. E ajudar eles a serem eles mesmos, a se conhecerem de certa forma também. Sim, porque, né, lógico que deve ter diferença de graus, né? Sim. Então, assim, mas dependendo for, a capacidade deles é igual a qualquer outro. Exato. Talvez em alguns focos, né? Em música, em arte, não sei o quê, mas assim? Ele é capaz de fazer o que ele quiser fazer. Exato. E é isso que vocês tentam mostrar para eles, né? Diz um ditado que a capacidade está no indivíduo. Depende dele se manifestar do que ele quer fazer. E neles não é diferente. Tem muitos quadros, muitas patologias que eles falam, são agressivos e não tem chance. Que chance você deu para eles? É o caso dos autistas agressivos que a turma fala. Que nós classificamos como 3 fases, né, do autista. O Asperger, o médio e o severo. Só que o severo é aquele que se agride. Mas eu te pergunto, você está entendendo ele? Não. Qual que é o primeiro procedimento da família? Trancar.
não aceitar ele. Não é que não aceita. Então, é que é difícil, né? Até aceita. Porém, o comportamento da família para com eles. Você perde tempo de falar com um autista? Nunca. Ele pode não te dar atenção, como nós já tivemos autista que você fala com ele e está aéreo o tempo todo. Parece que ele nem está te ouvindo. Só que ouve. Mas aí você tem que entender o que ele passa, qual é o trauma dele. Que ele tem algum problema, além do autismo. Quem que tem o problema? Quem fez o problema para ele? Aí você tem que fazer um acompanhamento com todos que estão ao redor dele. Para você chegar realmente, para entender realmente qual que é o a caso, dificuldade que ele tem. dificuldade. Entendeu? E aí, partindo daí, começar a trabalhar. Exatamente. Não é, volto a falar, como a Carol também falou, não é pegar e montar a cavalo, terminou o horário e pode ir embora. Não é assim. Não funciona assim. Quantos voluntários vocês têm hoje? Quase 30? 30? Voluntários? Voluntários e estagiários. Bastante. Bastante. E quantas crianças vocês atendem? 22. 28 estava. No final, não, saiu 26. 26. E aí é uma criança por vez? Por horário. Isso, por horário. Na verdade, depende, né, a gente tem hoje 7 cavalos, né? Então, em teoria, a gente não coloca todos os cavalos para fazerem todos os atendimentos, porque a gente faz das 8 ao meio-dia. Então, se eles trabalharem das 8 ao meio-dia pesado, também não traz a qualidade de vida para eles. A gente não vai fazer eles sofrerem. Então, a gente divide os cavalos por os horários certinho, né? E a cada meia hora. Então, normalmente a cada horário tem cerca de pelo menos 3 a 4 praticantes. Tem até 4. Até 4 em cada horário. E aí é sempre um praticante em cima do cavalo, os laterais, o mediador, que é a pessoa que vai realmente mediar o atendimento, coordenar o atendimento, e o guia, que vai estar no cuidado animal, né, com o cavalo, 4 puxando pessoas. o cavalo. E aí isso vai de acordo também com a necessidade do praticante. Porque, por exemplo, às vezes é um praticante que não tem controle do tronco. É mais voltado à fisioterapia, por exemplo. E às vezes é uma criança que tem, sei lá, uns 3 anos, mas é uma criança meio grande. Você vai ficar 30 minutos segurando uma criança em cima de um cavalo, que já é alto, andando, às vezes anda rápido, com a mão aqui para segurar ela, para ela manter na postura. Então, aí a gente precisa de mais gente, porque se eu cansar, precisa até alguém. Não precisa nem academia. Não precisa nem de academia. Por que academia? Eu perguntei isso porque essa questão é muito complexo. Sim. Né? Quando a gente pensa, como eu comentei, assim, eu conhecia o projeto de ouvir falar alguma coisa por causa da cidade e tal, mas eu nunca conheci mais a fundo. E é muito mais complexo do que eu imaginava. Sim. Né? Porque não é só os 30 minutos, é todo um antes, depois, durante. É igual TPM. É antes e depois. Tem um antes e depois também. Porque é todo um negócio realmente é muito envolvente também, muito. né? É um negócio muito maior do que eu imaginava mesmo. Exatamente. Não, mas a ecoterapia, se você for a fundo com ela, ela sempre apresenta novidades. Sim. E a cada atendimento você tem uma experiência diferente, você tem um comportamento diferente e você tem que se moldar às situações no instante que você percebe das mudanças. As evoluções são muito gostosas de você perceber. E essas evoluções traz para você também a evolução do seu trabalho. Porque você tem que acompanhar essa evolução e fazer com que ele tenha mais evolução. Tá, que seria aquela questão de mudar o exercício, Sim, colocar tanto mais... que nem a Carol falou. A cada tempo, nós fazemos a junta avaliação. e discute, faz os estudos de casos. Isso. Chamados estudos de casos. Todas as evoluções, porque todos os atendimentos é feita uma ficha de evolução. Você descreve, todo profissional, todo estudante descreve tudo o que aconteceu no atendimento. Tudo, as mesmas coisas. Nessa junta que é feita, nesses estudos de casos, é estudado no grupo todas as fichas que foram feitas naquele período. E dentro deles, você tem que adaptar sistemas,
Se tiver regressão, tem que evoluir. Se tiver evolução, tem que evoluir mais ainda. Tem que saber o que e o porquê. E para onde está indo. É a objetividade. Não sei se vai dar para me responder, mas você falou uma coisa assim, se teve uma regressão no andamento, e aí? Como Adaptar. que você evolui? Você Mas tem- como que você... Dá para explicar essa... Medir a evolução é difícil de certa forma, porque às vezes é uma evolução muito mínima, mas não deixa de ser uma evolução. Sim, mas aí, Aí você... quando tem, né, essa questão, a gente tem que adaptar. Porque a gente tá fazendo alguma coisa que não tá dando certo. Não tá tendo resultado. Mas pode ser qualquer Qualquer coisa. coisa, Esse é sim. muito bem. Pode ser qualquer coisa, qualquer fator ambiental, qualquer coisa Sim. vai afetar o desenvolvimento, né, Sim. dele. E aí? Veja bem, você não pode tratar eles como um simples objeto. Você tirar de um lugar e colocar em outro sem dar Não para vai eles adiantar. o conforto, a socialização do local e muita integração no local. Certo? Se você mudar de local, se você mudar de animal, porque tem esse detalhe, conforme a evolução, você tem que tirar ele de um animal e colocar Passar em pra outro, outro. que dá uma resposta melhor. Às Uma vezes está condição no animal. melhor na evolução. Então você tem que diagnosticar isso, por isso o estudo de casos. Você tira aquele cavalo, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo, tá? Um animal que ele anda mais devagar, que tem um antepistado. Tem o antepistado, passos, antepistado, transpistado e sobrepistado, é isso? Então tá, se ele tem um antepistado, ele vai sobrepistar, ele vai esconder os passos. Antepistado é pôr a mão, o pé antes da mão. Pistado, o pé em cima da mão. E transpistado, ele vai passar o pé pela mão. Então tem todo um quadro que dá mais evolução, menos evolução, mais torção, menos torção, mais ajuste tônico, menos ajuste tônico. Então você tem que comparar todo o quadro evolutivo para que você possa proporcionar, através do animal, uma evolução ainda maior do praticante. É. Então você tem, além do... Vamos lá. Além das atividades, Não, tem um Tem que animal. acompanhar- Então, você tem que acompanhar todo o praticante, identificar tudo isso que a gente já falou, e aí, baseado nisso, identificar o animal, Que tentar é fazer adequado. o casamento perfeito ali, A evolução do quadro. e, né, pra ter a Através evolução da condição do animal. Exatamente. Por isso que eu falo para você, não tem um animal específico para a ecoterapia. Tem um animal que ele se enquadra dentro do contexto que você necessita para uma evolução. para aquele aquele indivíduo. indivíduo. Para aquele Para indivíduo aquele indivíduo momento. naquele momento, exatamente. Porque pode ser que daqui Isso um pode mês acontecer. mude. Evoluir num sábado, No outro, não. sábado você precisa de outra evolução. Quer dizer que a gente vai mudar o cavalo, mudar tudo, 100%? Mudar Não. equipamento, mudar tudo. Não pode de uma ser que semana sim, para pode ser que outra. não. Depende do que vocês vão... Porque pode ser uma semana atípica. Aí a gente vai observando. Na próxima, será que também vai acontecer isso? Aconteceu? Então tem alguma coisa errada. A gente tem que mudar Tem que alguma estudar. coisa. Aí a gente começa a mudar. Né? Porque às vezes uma semana pode ter acontecido, igual a gente falou, né? Pode ter acontecido tanta coisa na semana dele. Sim, pode ser a semana, né? Não, Pode ser a semana. Não ele. Você tem Exatamente. que ficar prestando atenção. Pode ser a semana que não foi uma semana legal. Ou o momento, às vezes, sei lá, tá indo para uma escola que não tá dando muito certo também, então isso reflete na gente no final de semana. Cansaço deve influenciar também. Cansaço, né? exatamente. Não é tão assim, sabe? Porque eles têm uma euforia muito grande. Muito grande. Relatado pelas famílias, até os horários deles, eles mudam o comportamento de vida. É. Eles Por- esperam a hora, eles querem ir. Chega eles já sabem das sexta-feira, horas, já começa a eles se perguntar se aprontam. amanhã é dia de cavalo. Você entendeu? Então tem tudo isso que você tem que trabalhar. É muita coisa. É muita coisa. Muita informação. Não. Mas vale a pena. porque Mas o vale a resultado pena. Realmente Não, é é gratificante. diferenciado. É gratificante, É gratificante. demais ver o desenvolvimento de cada praticante. Tem pessoas que chegaram sem andar, tá andando. Tem pessoas que chegaram sem falar, tá falando. Não, eu já falei, a gente não cura ninguém. Só que a alegria deles, a satisfação deles por estar junto com a equipe, estar no ambiente que está, com o amigo deles, proporciona para eles uma qualidade de vida. Aquela qualidade de vida. É. Volta na qualidade de vida. Ele cria ali um vínculo muito grande com todo mundo e com tudo ao redor em si, né? Às vezes é coisa de, eu não fui no final de semana passado por qualquer motivo que seja, no próximo vai perguntar por que eu não fui. Por que você não estava aqui? Você está sempre no meu atendimento? Né? Até os pais mesmo.
Viu? Fulano sentiu sua falta, viu? Falou de você depois. Sim, naquilo que você falou, naquela confiança, porque cria-se um vínculo, né? Sim. E do modo geral, eles exigem, né, esse vínculo depois, né? Sim, Porque se não confia e acabou, né? Não, exatamente. eles nem deixam chegar perto. E por outro lado, se confia, então cadê? Exato. Né? A melhor das satisfações é você olhar no rosto de cada um e conseguir um sorriso. Aí vale a pena. Aí vale a É pena. porque, foi o que eu falei, é muito mais do que uma melhoria física, né? A melhoria física, sei lá, eu posso falar uma besteira, mas talvez seja o menor Sim. Ele da parte boa, né? Ele muitas é vezes relevante. não estão nem percebendo isso. Agora assim, a autoestima, essa questão de eu consegui, né? Eu cheguei perto, eu dei banho, eu dei uma Sim. cenoura. É uma conquista para eles gigantesca, né? Sim. Começa assim, né? O condicionamento, apresentação, aproximação, condicionamento, depois a liberdade. O que é a liberdade? Antes você não deve. Quando você coloca um praticante num cavalo, você tem que dar uma postura para ele. Primeiro você trabalha a postura dele. Que não é Lá fácil, na né? frente, Ficar que sentado não é em cima do nada cavalo fácil, reta. Porque tem muitos que são hipotônicos, tem muita coisa que você não consegue. Até você fazer com que eles tenham um fortalecimento de tronco, postura, e depois conseguir segurar na postura, Por 30 minutos. vai tempo. 30 minutos. 30 minutos só vai tempo. Aí o que acontece? Lá na frente, aqueles que têm maior evolução, você dá uma rédea falsa para eles. E faz com que ele entenda que ele está conduzindo um animal. Qual é o ganho pessoal que ele tem de estar fazendo aquele bichão? Você está comandando. Sim, é uma quebra de tabus, de barreira para eles gigantesca. Sim. E depois vai indo. Aí você troca equipamento, depois começa com manta, depois vai indo, até que coloca uma cela. Muda tudo. Qual é o ganho? Esses são os ganhos que dão a evolução no quadro. Mas sem a ferramenta principal a gente não tem como fazer isso. Não tem jeito, né? Não tem jeito, entendeu? Então não é assim, não é só, volto a falar, não é só chegar e jogar em cima, não. O cavalo é muito importante, mas tem todo um trabalho. Mas Tem também todo o sem além. o cavalo não consegue fazer. Então tem Não. que ter tudo. Não tem jeito. Não. Não adianta ter só uma coisa e não ter a E outra. eu volto a falar de novo, já é várias vezes que estou falando, não existe um animal próprio para isso. Já aconteceu depois de anos de trabalho você perder tudo com o animal também. Por causa do animal? Eu tenho uma frase minha que eu falo, quer conhecer o animal, põe carne nele. Você já ouviu falar isso também? O que acontece? Nós recebemos os animais muito doados, né? Todos eles são doados. Só esse que morreu com um carcinoma que não, que era adquirido. Então o que acontece? Ele vem magro, ele vem humilde, vem quieto. Aí você deixa ele 1 ano na cocheira, pasto, liberdade, socialização com um grupo de animais, tal. Quando você coloca a experiência da montaria nele, ele mostra quem é ele. Ele não aceita. Não serve para ecoterapia. Você perdeu 1 ano. Sim. Então não é só a perda da evolução do quadro praticante, é a perda da instrução do animal, porque assim, nós temos uma metodologia de não colocar praticante em animais novos que chegam. Sim. Eles ficam em quarentena, eles ficam às vezes 6 meses, às vezes 1 ano para mim treinar eles. Eu gosto de ler eles, como leio todos eles que são involuntários meus. Meus que eu falo da Ecotan, tá? Eu gosto de entender eles, o comportamento, a forma. Você não sabe o que ele sofreu, qual o trauma que ele teve, a forma como foi. Porque quando eles chegam pra gente, já chegam com uma certa idade, depois dos 10. Teve uns casos que veio menos, que nem um outro que chegou agora que tem 8. Entendeu? Mas a maioria é sempre depois dos 10. Até então, o que ele sofreu? Quais são os traumas? Porque partindo do princípio que você tira um animal do habitat natural dele, dá praticamente o necessário para ele, que é água e comida,
Mas e daí? E o que foi feito com ele? Além de entender essa necessidade do animal, né, de entender o animal, por mais que é prazeroso, que deve ser prazeroso para o animal trabalhar com os praticantes também, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Tanto para o animal quanto para vocês que estão Sim. falando, ó, vai lá. Monta naquele ali, ó. Monta naquele ali que ele é bonzinho. Depois você tem que socializar ele com todo o grupo. Porque, veja bem, ele vai fazer o atendimento de um, pode ser um guia, mas pode trocar o guia. Pode ser os laterais, vão ser trocados. Todos vão ser trocados. Então, é como jogar xadrez. Você mexe as peças no que você precisa para atender uma necessidade que você quer melhorar. Só que aí, você está acostumado com você põe um outro, ele não está acostumado. O que ele vai fazer? Não vai quero. deixar. Então ele tem que se socializar com toda a equipe. E são peças de xadrez que não dá para controlar, né? Não. Não tem como Peça de xadrez você que vai eu- estar lá. Exato. Não. Tem toda Tem que uma... muda o tabuleiro. E o animal, ele tem que estar apto, porque ele tem que saber entender e tem que saber aceitar o quê? Que tudo aquilo que está se fazendo é para um bem comum. Não é para maltratar e nem para ofender ele. Sim, porque também Então, ele acaba tendo os seus Ele ganhos, faz né? parte- sim, não. Ele passa a fazer parte do conjunto, Sim. parte da equipe. Parte da Sim. equipe. Ele é a parte principal da equipe também. É. Certo? Não só os profissionais. Os profissionais são, se não estiver praticando também, mas o animal é o carro-chefe. Mas para isso ele tem que ter o comportamento, o índole, a condição necessária para que se possa fazer. É bem complexo essa questão. Ah, A gente eu já vai- cheguei, desculpa aí, mas eu já cheguei a ficar sentado dentro de uma cocheira estudando um cavalo por horas. Para saber o lado que ele come, o lado que ele bebe água e até o lado que ele estruma. Para não colocar comida onde ele estrumava. Essa ligação, né, que a gente acaba tendo com o animal é uma coisa incrível, né? Sim. É um Eu negócio- posso falar, eu posso dar exemplo meu mesmo, né? Eu sou voluntária já há 6 anos na Ecotan e recentemente até, eu acho que foi esse ano, eu tive que puxar um cavalo que eu nunca tinha puxado. E eu não sou de puxar, normalmente eu trabalho, a minha função é como mediadora dos atendimentos, faço parte estratégica ali da equipe também, com eventos e afins, mas eu nunca puxava muito os cavalos. Tinha uns cavalos específicos que eu puxava. Esse cavalo não andava comigo. E era um cavalo extremamente dócil. Não andava comigo. Foi a filha dele pegar a rédea, mas foi assim, ó, que o cavalo andou. Falei, mas o que eu tô fazendo? Exato. Eu tenho 25. É a ligação, né? A ligação é ligação. incrível. Nasceu lá, né? Minha Mas filha nasceu lá mas dentro. essa ligação que É, tem. exatamente, mostra essa ligação. Ele, por mais que eu esteja ali há 6 anos, todo sábado com ele, não é o suficiente para ele andar comigo puxando. E tá tudo bem. Sim, respeitou o animal. Exatamente. Respeitou ele. Não deu certo e outros dão e pronto, cada um vai se ajeitando. Exato. Essa ligação é só quem já passou por isso. Sabe é um como é. negócio, é um negócio muito, muito legal isso aí. Sim. Muito legal. É bastante complexo, mas É. assim, é muito prazeroso. Muito Imagino. prazeroso. Muito Eu prazeroso. imagino. Querendo ou não, a gente ali, como a equipe ela é formada por voluntários e por estagiários, ninguém ali está ganhando nada para estar ali fazendo aquele trabalho. Né? A gente está ali porque a gente gosta, tem amor pelo que faz e tem essa gratificação em ver toda essa evolução, tanto, né, da associação em si, em batalhar para fazer isso acontecer, porque a gente sabe que também depende, né, da gente, de certa forma, porque se também Sim. não tem gente para trabalhar, não tem o Sim. que fazer. Né? As pessoas que dependem da gente, a gente ter essa noção de que a gente está ali e se eu falto faz a diferença. Que não é porque é voluntário ou porque eu sou estagiária que, essa semana eu não quero ir, não vou. Não, tem que ter o comprometimento. Sim. Ainda mais da ligação. Ainda mais da a gente ligação falou. que tem com tudo, com todo o ambiente, com É. todos os animais e com todos os praticantes. Que legal. Estamos indo pro finalzinho já. A gente já está aí um pouquinho mais de 1 hora aí que a gente está
estar conversando. Deixa eu só agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui, né? Mandar um abraço aí para Jaqueline, para o Paulo, a Micaela que está sempre. O Sidney Alves mandou um abraço para você. Está lá do bairro ainda. Lá no São Manuel, Carioba ou São Manuel ali? Acho que é Carioba ali. Sidney. O Sidney Bonfim? Sidney Alves Oliveira. De Oliveira? É. Tá. Sidney. Um abraço para ele também. Aí o Fabiano também está sempre. Daniela, Riso e Vânia. Obrigado por Daniela Riso eu não conheço, não. É. Eu sou casado com ela. Olha lá. Obrigado aí pela... Ela é a presidente da Ecotan. Está presidente da Ecotan. Está presidente. Legal, né? Bem legal isso aí. Né? Agradecer realmente o pessoal que está acompanhando a gente. Agradecer também os nossos patrocinadores aqui. Maravilhas do Lar, o Seu Quintal, a Mercearia do Ney, o Projeto Cão Voa, também está apoiando a gente aí a partir de agora. A Natália Gomes, terapeuta, o Dr. Orlando Duarte, médico veterinário, cirurgião, a Capaz Publicidade, o Irapuru Pet Shop e o Beba Mais. O Irapuru é o Rafael é gente boa. O Rafa é gente boa. Rafa é um apoiador nosso muito bom. Eu dou bastante trabalho para ele. Tudo que é projeto aí eu converso com ele. O Rafa, nossa. Uma pessoa espetacular. Tudo que você falar é pouco para ele. Ele é a pessoa. Rafael, ele é o pai dele. Quer falar mais alguma coisa? Finalizando. Agora eu quero que você pergunte alguma coisa que você tenha curiosidade, porque a sua cara é de curiosidade. Não, tenho muitas, mas não dá tempo. Eu sei que não dá tempo. A gente vai ter que voltar, a gente vai combinar aí para voltar mais outras vezes, pelo menos, aí pra gente estar conversando, aprofundar mais o caso, porque realmente a minha ideia era muito mais conversar sobre o projeto em si. E abriu mais perguntas ainda, né? Abre um leque, né? Porque você tem uma objetividade para alguma coisa, só que esse assunto abrange muita coisa. É muita coisa. A ecoterapia hoje, ela leva uma gana muito grande de muito detalhe, dúvidas, né? De detalhes, de entendimentos, entendeu? Então, leva tempo para você falar. E tempo é coisa que poucos têm para se expressar e aqueles que querem saber. Porque muita gente quer saber, mas não tem tempo para escutar. Aproveitando isso, como que funciona para a mãe levar, para a pessoa que tem interesse em conhecer? Como que funciona esse acesso? Na verdade, o primeiro contato é com a nossa administração, com a Lorena. No momento é a Lorena. Pelo telefone 3406-4945. Ou 97132-9190. A gente tem o Ela nosso... vai passar todas as instruções. Instagram também, que tem os nossos contatos lá certinho. Tá? Nós estamos com uma página, por enquanto, ainda está construindo a página no nosso site. No nosso site. Né? Logo a gente vai ter uma página novamente. Nós tínhamos uma página, só que eu não sei o que aconteceu, que sumiram com ela. Poxa, vai acontecer. Não, isso aí é normal. Agora nós estamos reestruturando de novo, vamos ter nossa página. E logo nós estaremos em um local novo também. Nós estamos saindo na dependência só de uma assinatura. Uns detalhezinhos. Para que a gente possa definitivamente estar dentro de um novo local. Muito melhor, com uma capacidade melhor, com uma ambientação melhor. Entendeu? Então... Para a pessoa querer ajudar também, a Ecotan. É o que eu mais quero. É o que a gente mais adora. Né? É os mesmos mais necessita, né? É o mesmo independente contato, da tá? ajuda, toda ajuda é sempre bem-vinda. As despesas são grandes. Vou ser sincero para você. Você é um veterinário, você sabe o quanto custa um animal. Nós temos 7 agora. 7 animais. Nós temos toda uma infraestrutura para cuidar, para dar para eles uma condição de vida boa, certo? E fazer com que tudo isso aconteça para que a gente possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses praticantes que a gente tem hoje. Lembrando que o local para onde nós estamos indo é um local melhor, que vai dar uma evolução maior e uma complexidade maior, com um volume maior de praticantes, de voluntários e de colaboradores. Amém. Tá? Vai mudar. Que as nossas pretensões, numa outra conversa, se você marcar, a gente vai explicar toda essa transição, toda essa movimentação que a gente está envolvido, né?
todas as dificuldades, todas as facilidades e o que realmente a gente precisa. Hoje a gente precisa muito de apoio. E até com relação às pessoas interessadas nos atendimentos em si, né, nos pais, nas famílias em si, entrar em contato, né, pelos números que o Eris falou, ou pelo nosso Instagram, tem acesso a todos os nossos números também, nosso WhatsApp. E aí precisa ter o encaminhamento médico, né? E depois, se a gente pega todos os documentos, enfim, aí o nosso administrativo passa todas as informações do que precisa exatamente, né? Mas consta muito nas documentações daí da família, da pessoa em si, né? E um documento de avaliação médica para conseguir entregar, enfim, para que a gente consiga também compreender cada vez mais a demanda médica para que a gente possa daí ser mais assertivo e trazer esse praticante para iniciar as atividades com a gente. Para o praticante, tem algum custo? Olha, veja bem, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. A gente não cobra para fazer o que a gente faz, só que dependemos de ajuda. Tá tanto de parceiros como das famílias, de quem puder ajudar. Por mínimo que seja a sua ajuda, para nós é um ganho. Sim. Tá? Aos grandes que possam ajudar com bastante, ótimo. Aos pequenos que podem ajudar com pouco, ótimo. Por quê? Teremos um ganho para continuarmos o trabalho. Sim. Porque, infelizmente, custa caro. É muito caro. Você manter os animais, manter o quadro de funcionários. Nós temos 3 funcionários, certo? Temos toda uma estrutura que envolve isso tudo. E o mais caro de tudo é a alimentação dos animais. Sim. Extremamente caro. Animal de Esse cocheira é muito extremamente caro. Isso Sim. fora a parte quando não tem uma ocorrência de saúde. É caro quando tudo dá certo. Tudo deu certo, já é caro. Claro, Não deu, então? quando tem ocorrências de saúde, piora um pouco. Hoje a Tá. gente trabalha com convênios médicos também, né? Então tem bastante Parceria com praticante convênio que a gente médico, tem parceria com convênio. Mandado judicial, prefeituras, essas coisas, tudo mandado judicial. Então a gente tem que atender. Somos os únicos aqui, graças a Deus. Somos os únicos aqui que podemos fazer. Mas lembrando bem, fazer ecoterapia é fácil. Desenvolver ecoterapia é difícil. E muitas vezes nós temos a incompreensão daqueles que estão, Com a gente. que levam os seus entes queridos e nós somos incompreendidos por eles. É muito detalhe. De modo geral, é muito detalhe. Mais detalhes. Tem que pegar um dia, vai dar umas 4 horas, né? Ixi, Pode Porque a fazer. se pegar para conversar com ele, então fica mais de 4, Porque, porque assim, a a gente- história é grande. A gente nem tinha começado esse, já estava marcando o o segundo para falar de caso. Agora Já ele vai já pro falou do terceiro, outro, já. do terceiro. Mas vamos marcar assim, A não, história é gigante e aprendizado. Não posso negar que essa aqui, a bagagem é... A de casa a gente vai conversar e também para contar. E aí sim, que a ideia era contar a história. A gente ficou hoje só para me história, entender o que é Ecotan, né? O que é Resumindo, O a que que é ecoterapia. É. para você resumir a história de uma associação que foi criada com os pais e as pessoas que estavam, eu sou o último em atividade, porque nunca teve dinheiro para pagar ninguém. É pura vontade. É por amor. Mas não vai resumir, não vamos contar tintim depois aí, vamos marcar. Mas eu gosto do que eu faço. É isso que Ah, importa. Eu imagina. uni dois mundos. Eu uni os animais com as pessoas que eu posso ajudar, que nós podemos ajudar. Sim. Tá? Isso me dá uma satisfação muito grande. Não me importa o que vem pela frente. Não, Pode vir. que bom. É um trabalho magnífico. Eu gosto muito. É um trabalho magnífico. Maria, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, Pra eu gente queria finalizar? agradecer, porque eu acho que toda essa visibilidade pra gente é muito importante, né? Até é o que você falou, aqui a gente ficou hoje conversando sobre o que é ecoterapia, sobre, né, como a gente funciona, como a gente faz, e é algo que muitas pessoas têm dúvidas e é difícil acesso, de certa forma, né? Acaba não Não é tendo essa comum. compreensão. Exatamente. E muitas vezes nem sabem que tem uma associação aqui na região que faz esse tipo de serviço. Então, isso pra gente é bastante importante, pra gente toda essa visibilidade, para poder estar aqui, passar essas informações para vocês é sempre muito importante. E o que Não, o que eu tenho que agradecer. Agradecer muito por vocês terem dado voz para a Ecotan.
Porque nós temos um grande detalhe que é assim, nós somos pequenos ainda perante tudo aquilo. Muitas vezes nos sentimos impotentes perante tantos casos que poderiam ser atendidos, a gente não consegue abraçar todos. Mas tem um detalhe nisso tudo. Quando a gente pode ter uma voz, pode ter alguém que nos dá espaço, nós gostamos de explicar, gostamos de informar tudo aquilo que a gente faz e o que a gente quer fazer. Tá? O nosso programa, o nosso projeto é grande. Nós pretendemos muito, atender muitos que precisam. A crescer muito Mas mais para esse isso projeto. nós precisamos de pessoas como vocês, que nos dão espaço, e as pessoas que possam nos ajudar a continuar o trabalho. Independente de quem seja, da formação que tenha e da condição que almeje hoje. E nós não olhamos nem crença, nem cor e nem raça. Nós olhamos, sim, a possibilidade de evoluir um quadro que poderia não ter evolução. O trabalho, né, magnífico. Eu realmente agradeço a presença de vocês. Conheci alguma coisa, aprendi hoje que eu não conhecia nada de ecoterapia. Conheci o nome. É isso, conheci o nome. O resto eu não conhecia. Fiquei mais apaixonado ainda por questão da ecoterapia, o quanto é um trabalho realmente magnífico. Acho que não tem outra palavra para isso. Então, assim, eu que agradeço por ter tido a oportunidade de ter aprendido hoje com vocês. Com certeza a gente vai conversar de novo, né? E vou ficar cobrando lá, a gente vai ajeitar isso aí, a gente vai ajeitar a agenda para estar conversando isso aí, para estar falando de casos, de histórias, das mudanças, se Deus quiser, contando que já está na casa nova, Amém. Né, com tudo organizado, a gente vai estar ajeitando tudo Falta isso aí. só um pedaço, só um passinho. Vai sair. É isso aí. Agora eu vou quiser. fazer um desafio para você. Ah, Quer conhecer o seu outro lado da vida? ah. Vai num atendimento nosso. Pode chorar. É livre, o choro é livre. O Júlio. A emoção também. É. Mas eu vou isso. Muitos que vestem branco já choraram lá. A gente não vai aguentaram combinar, eu assistir. vou ir sim. A gente vai sim. Fica o convite e o desafio. Não, a gente vai sim. Pode ficar tranquilo, com certeza. Tá bom? Muito obrigado, muito Nós obrigado agradecemos. a vocês dois. Muito obrigado a Lorena. Lorena. Eu não, conversei com ela todo dia quase. Né? Dei trabalho, conversar com ela, conversei bastante. Né? Então, assim, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que assistiu a gente. Curta, compartilha. Essa é a nossa intenção, levar informação real. Então, assim, realmente compartilha esse vídeo. Não é a nossa intenção, né? Levar o que é as informações do modo simples e real para as pessoas de hoje. Tá? Muito obrigado, boa noite, até quarta-feira que vem.